Oi, meu nome é Camila do Vale, sou acadêmica do curso de Letras da UEMP de Cornélio Procópio e hoje irei apresentar o meu artigo sobre as características do gênero textual notícia. A maioria das pessoas tem um conhecimento prévio sobre diversos assuntos, seja esse conhecimento fundamentado cientificamente ou por suas experiências pessoais. Por sua vez, a interação humana vai se reconfigurando ao longo do tempo. Isso faz com que diversos gêneros textuais sofram modificações com base na interação humana. A notícia, que é um gênero que configura uma forma das pessoas interagirem, exemplifica esse aspecto histórico-social. Esse é o gênero em foco nesse trabalho, que é investigar quais são os elementos que o caracterizam. Para tanto, realizamos uma pesquisa exploratória e bibliográfica a fim de conhecer quais são as definições teóricas apresentadas pelos estudiosos do gênero. Depois, analisamos 3 exemplares publicados no jornal impresso Folha de Londrina, a fim de conhecer, na prática, como se configuram as características apontadas pelos especialistas do gênero. Segundo Silva 2012, a esfera onde a notícia se insere é a jornalística. Esferas são situações comunicativas onde os gêneros circulam. O objetivo desse trabalho é investigar quais são os elementos contextuais e linguísticos que configuram o gênero textual notícia. Barbosa 2001 explica que a notícia ela existe bem antes do surgimento do jornal. Um fato que era considerado noticioso na antiguidade eram as informações que eram passadas boca a boca. Homens eram capazes de viajar quilômetros a pé só para repassar uma informação ou saber de algo. Já na Idade Média, eram os nobres ou pessoas de confiança ligadas à igreja que eram responsáveis por repassar informações. Com o passar do tempo, a notícia parou de ser transmitida boca a boca e foi se estruturando na modalidade oral da língua. Sobretudo, esse gênero passou a ser produto de comercialização com o surgimento do jornal impresso. Depois de todas essas transformações, até chegar no jornal impresso, o jornal, hoje em dia, ainda sofreu uma transformação maior. Por quê? Ele começou a ser vinculado com a web. Os leitores eles têm acesso gratuitamente às notícias publicadas em meios de comunicação. Engana-se quem pensa que o jornal perde com isso, visto que o jornal, esses tipos de jornais, eles se sustentam por meio de publicidade. Por quê? Porque algumas empresas elas pagam para esses jornais para ter um pedacinho para divulgar alguma coisa. De qualquer forma, a notícia sempre esteve presente no nosso cotidiano e, com essa pesquisa, nos interessamos em investigar quais são os elementos contextuais e linguísticos que estruturam o gênero textual notícia. Com base na pesquisa exploratória e bibliográfica, vou falar o que os especialistas do gênero apontam sobre a estrutura do gênero notícia. Com base na pesquisa exploratória e bibliográfica, o que apontam os especialistas sobre a estrutura do gênero notícia. Quais são as características de uma notícia? Começando pelo tema. Os temas que viram notícia são tragédias, fatos políticos, fatos econômicos, fatos que supõem ser do interesse do leitor. Assim, o tema abordado diz respeito sempre às situações que realmente aconteceram. Relatar fatos, segundo Marioni, é uma tarefa complexa e difícil, visto que o jornalista precisa utilizar uma voz neutra e impessoal, mas as vozes sócio-histórico-ideológicas acabam interferindo na construção dos enunciados, colocando sempre o autor com intenções em relação com o que escreve, pois é o autor que escolhe quais palavras ele acha que vai causar um maior impacto. No que se refere à estrutura do gênero, Silva 2012 diz que ela é complexa e é formada basicamente por título, ou na terminologia jornalística, manchete e o texto propriamente dito. A manchete ela tem função de chamar a atenção do leitor, visto que é um resumo do fato principal. Geralmente, no primeiro parágrafo do texto, tem o que é definido como lead, em que as seguintes informações são explicitadas: sobre quem, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, para que aconteceu se for o caso e por que aconteceu. No caso do estilo, conforme os estudos de Silva 2012, a escolha pelos recursos linguístico-gramaticais é determinada primeiro pelo tema e depois depende dos interlocutores.
e do meio de circulação. Isso é, a forma como o texto está estruturada, a escolha das palavras, o tema, ele interfere diretamente em quem vai receber esse tipo de notícia e onde essa notícia irá ser publicada. Um outro elemento que integra a notícia é o uso de relatos ou depoimentos de participantes dos acontecimentos. Isso traz maior credibilidade para a notícia e faz com que o leitor confie mais no jornalista. Há duas maneiras de apresentar a voz dos personagens. A primeira é por meio de reprodução da fala envolvida e a segunda é por meio de relato da fala feita pelo jornalista. A primeira sendo o discurso citado e a segunda sendo o discurso reportado. Barbosa 2001 explica que quando é feita essa reprodução de fala, usa-se aspas. Também faz parte do que se compreende como estilo do gênero a utilização de dados estatísticos e resultados de pesquisa. Após essa análise, podemos conhecer quais são as características elencadas pelos especialistas do gênero. Agora farei a análise dos 3 exemplares publicados no jornal Folha de Londrina. A notícia ela tem um caráter mais imediato, e nos 3 exemplares publicados no jornal Folha de Londrina, isso ocorre. As 3 notícias elas foram publicadas no dia 11 de fevereiro de 2021. A notícia 1 fala sobre uma reunião que ocorreu na cidade de Londrina a fins de resolver a situação dos pedágios de rodovia. A notícia 2 fala sobre a fragilidade em armazenar dados online. A notícia 3 traz informações sobre a Covid-19 nos Estados Unidos. Barbosa 2001 explica que fatos que viram notícia são tragédias, fatos econômicos, fatos políticos, culturais, e nas 3 notícias isso ocorre. Na primeira, porque é um fato político e econômico que envolveu uma reunião pública e a fins de falar sobre pedagiar rodovias. A segunda é um escândalo, porque várias contas foram vazadas na Deep Web. A terceira é uma tragédia, pois fala sobre quantas mortes ocorreram no mandato do antigo presidente dos Estados Unidos envolvendo a Covid-19. No que se refere à construção composicional ou estrutura do gênero, Silva 2012 diz que ela é composta por manchete, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor, e o texto propriamente dito. E nas 3 notícias, a manchete é bem polêmica e cativa o leitor a querer saber mais sobre a notícia em si. Agora eu vou falar brevemente sobre o lead de cada notícia e as perguntas a serem respondidas. Na primeira notícia, sobre quem? Foi uma audiência pública. Na segunda, vazamento de dados de operadora de telefonia. Na terceira, foi uma pesquisa sobre Trump lidando com o Covid. A segunda pergunta, onde ocorreu? A primeira notícia, no Parque de Exposições Ney Braga. A segunda foi na Deep Web. A terceira foi na revista Lancet, que fez a publicação sobre o Trump. A terceira pergunta, quando ocorreu? As 3 notícias foram publicadas no mesmo dia, que foi no dia 11 de fevereiro de 2021. Agora eu vou ler de que forma os autores das notícias trouxeram esse discurso dos personagens. Na primeira notícia, é unânime que esse contrato não é o ideal com essa outorga onerosa, que aumentará o pedágio, afirmou o vereador Fernando Madureira. Na notícia 2, a Eletrobras afirmou que o incidente foi causado por um ataque de software nocivo, que alcançou partes dos servidores da rede administrativa. Ele fez um discurso reportado. Mas também ele trouxe um discurso citado, que foi: não se pode falar que existe sistema 100% seguro, diz Gabriel de Oliveira Galdino, professor da Academia de Senai de Segurança Cibernética Londrina. Na notícia 3, o autor trouxe trechos retirados do editorial da revista Lancet. O presidente Joe Biden deve enfrentar a pandemia da Covid-19 e suas consequências econômicas, além do legado corrosivo de Trump. O editor-chefe da Lancet disse que a pandemia explorou as desigualdades sociais e de saúde existentes, e em nenhum lugar isso é mais aparente do que nos Estados Unidos. No que se refere ao estilo do gênero, é regular trazer dados estatísticos e
resultados de pesquisas segundo o Silva 2012. 2 dados foram retirados da notícia 3, que foram: segundo o relatório, cerca de 40% das mais de 460 mil mortes atribuídas ao coronavírus nos Estados Unidos, e a segunda, cerca de 50 mil profissionais de saúde entre 2008 e 2016. Esses 2 dados foram retirados da notícia 3. As 3 notícias elas se configuram conforme as características apontadas pelos estudiosos do gênero. Agora, para encerrar, eu quero agradecer à Universidade Estadual do Norte do Paraná pelo financiamento dessa pesquisa. Boa noite.